eu sou a Natasha Barzag Genem, diretora cultural da Japan House São Paulo. Seja bem-vindo ao 7º episódio da primeira temporada do nosso podcast. E eu sou o Paulo Werneck, editor da 451, a revista dos livros. Como o tema da nossa primeira temporada aqui do podcast da Japan House é literatura, ninguém melhor que você para me acompanhar nessa conversa, né, Paulo? A honra é minha, Natasha. E o episódio de hoje é muito especial porque ele é sobre o primeiro livro do nosso clube de leitura, que começou lá em junho de 2019. As conversas têm sido tão boas que os meses voaram. Agora, independente de você estar participando ou não do nosso clube de leitura aqui na Japan House, esse podcast é outro passeio pelos mesmos livros que a gente escolheu para conhecer melhor. Aqui no podcast, a gente conversa com leitores dessas obras, especialistas ou não, e sem spoilers. Como o Paulo bem lembrou, o livro de hoje foi o que estreou o nosso clube de leitura. É o Memórias de um Urso Polar, da Yoko Tawada, publicado pela editora Todavia e com tradução da Lúcia Colichon de Abreu e do Gerson Roberto Neumann. Nessa obra, a Yoko tomou uma decisão nada trivial para quem escreve, abriu mão de um narrador humano e deu voz a ursos polares. São 3 gerações de ursos narradores que vivem e relatam momentos importantes do século XX. O começo do regime soviético, a divisão profunda do Muro de Berlim, até a era das celebridades de redes sociais. A Yoko Tawada segue uma tradição antiga de escrever sobre nós, seres humanos, pelo olhar dos animais. Um elo imediato que vem à mente é com as fábulas de Esopo, em que raposas, passarinhos, rãs e toupeiras ensinam os homens lições de moral. O urso, que foi o bicho escolhido pela Yoko, pelo visto estava em baixa lá na Grécia Antiga. Das 383 fábulas de Esopo, ele só aparece em uma delas. E a fábula não é lá muito simpática com o bicho. O representante ali dos ursos é pintado como falso e presunçoso. Já a Yoko dá um show de empatia por esses mamíferos e eles pela gente, porque eles passam o livro inteiro observando os humanos. A Yoko nasceu em Tóquio em 1960, mas vive na Alemanha desde os anos 80. E o ponto de partida dela para essa história foi um personagem real, o urso polar bebê Knut, que foi rejeitado pela mãe e criado por um tratador do zoológico de Berlim, e sob cobertura intensa da mídia no mundo todo. O ursinho virou selo, caneca, camiseta, foi parar na capa da Vanity Fair, fotografado pela Annie Leibovitz, a maior retratista de celebridades. E a Yoko, que até então não tinha nenhum interesse especial por bichos, ficou tão obcecada pelo Knut que resolveu escrever um livro sobre ele. A premissa do livro é instigante. Assim como a gente, os animais vivem grandes crises, guerras, mudanças de eras históricas. Como é isso para eles? E é muito curioso como o livro é bastante metalinguístico, porque a Yoko Tawada reflete o tempo todo sobre o processo de escrever, só que do ponto de vista do bicho. É um daqueles casos em que as entrelinhas contam muito. Bom, a gente começou a jogar luz sobre alguns ângulos do Memórias de um Urso Polar, mas nesse episódio a própria autora vai ajudar a saber mais sobre a obra dela. A Yoko Tawada esteve em São Paulo em setembro de 2019, veio na Japan House a convite da Fundação Japão. Ela não escapou da nossa produção. A Natália André foi logo perguntando por que a Yoko decidiu escrever pelo ponto de vista dos ursos. E a resposta foi um tanto quanto contraintuitiva. Ela escolheu a forma animal para falar dos seres humanos com mais liberdade. A princípio, eu não queria escrever sobre animais. Eu só achava o ursinho polar muito fofo. Sabe o Knut? Ele é tão fofo. A Natália e a Yoko conversaram em inglês, então a gente pediu para Thelma Kiyohara Nakai, assistente de marketing digital da Japan House, dublar a Yoko pra gente. E eu gosto de animais, e de todo tipo de animal. Mas não estava nos meus planos escrever nada. Mas então, eu comecei a colecionar matérias de jornal sobre o Knut, porque era tão interessante. E aos poucos eu fui me acostumando com a ideia. Ok, talvez eu queira escrever um romance. Sabe, eu escrevi alguns romances curtos sobre humanos japoneses que vieram para a Europa. E tiveram experiências com outras culturas e tal. Mas nesse caso, quando o protagonista é um humano japonês, eu não fico muito livre. Porque eu também sou uma humana japonesa. E eu não estava livre da realidade. Mas se eu escrevo sobre um urso polar, eu me sinto muito mais livre e selvagem. Essa liberdade criativa fica bem clara no livro, porque desde o começo a Yoko propõe uma espécie de jogo. O que é e o que não é humano.
Durante a leitura, a gente sempre se pergunta: urso, ursa ou gente? Tem uma hora que uma das ursas narradoras lembra da infância e dos colegas dela de escola, que zombavam da cor do pelo dela. Eles chamavam ela de Garota das Neves e deixavam ela isolada num canto. Esse senso de deslocamento aparece muito no livro, principalmente num assunto que a Yoko Tawada conhece bem: a imigração. É muito comum contar histórias de imigrantes em 3 gerações. É um tipo de gênero. E eu queria fazer uma paródia desses romances de 3 gerações. Porque, no meu caso, eram ursos polares. E por paródia, eu não quero dizer que eu queria fazer piada desses romances. Mas quando a gente fala de animais, a gente não pensa muito sobre gerações. Mas mesmo assim, eles têm gerações. E a cada geração eles mudam como animais. E eles pertencem à natureza, mas alguns deles têm experiências com sociedades humanas. Então, alguns ursos polares experimentaram o socialismo na União Soviética, na unificação da Alemanha, essas mudanças políticas. Então, eu achei muito interessante observar a história humana pelos olhos dos animais. A Yoko Tawada contou pra gente um detalhe pouco conhecido sobre o livro. A gente sabia que Memórias de um Urso Polar, publicado no Brasil em 2019, foi traduzido do alemão. Mas o que quase ninguém falou é que a Yoko escreveu e publicou esse livro em japonês. Eu escrevi esse livro em japonês 10 anos atrás. E o público japonês, alguns deles gostaram, mas muitos pensaram: é tão difícil de entender? Porque eles não sabiam muito sobre a União Soviética e a Europa. E então a tradução chinesa apareceu bem depressa e o público chinês disse: é interessante porque, você sabe, não é o jeito ocidental de ver a guerra, é o jeito oriental. E não é só asiático, é também socialista. E então eu fiz a minha própria versão alemã do livro. E para os alemães não é normal um livro para adultos com um animal protagonista. Isso é coisa de livro infantil. Por que um urso polar? Muitas traduções vieram depois dessa, do alemão. E as pessoas na Escandinávia, na Espanha, na Colômbia e também no Brasil, elas estão muito preocupadas com o problema do meio ambiente. Então vem esse aspecto no livro e se interessam muito. É um novo olhar. Claro que isso está no livro, mas eu não pensei muito nisso quando escrevi. Quer dizer, o livro só estourou depois do lançamento em alemão. Mas não dá para saber se o que fez o livro ganhar o mundo foi a preocupação maior com o aquecimento global, ou se o que chamou a atenção foi a própria Tawada, uma escritora japonesa que se mudou para a Alemanha aos 22 anos, publicar seu livro escrito, ou reescrito, em alemão por ela mesma. O que tem a ver com animais e com migrações é a leitura que um outro convidado nosso fez de Memórias de um Urso Polar. O Ricardo Domenech é artista visual e poeta, também mora em Berlim e conhece a Yoko Tawada pessoalmente. Um pouco antes do lançamento do livro, ele publicou uma entrevista com a escritora na 451. E foi lá que você conheceu a Tawada, lá em Berlim, na cena literária local, é isso? Ela mora em Berlim há algum tempo e eu sempre via que havia leituras dela e tal, mas eu talvez possa falar um pouco sobre essa condição dela, né, como escritora imigrante, porque ela é, sem dúvida, o exemplo mais bem-sucedido desse campo, assim, na Alemanha hoje, que é um conceito mesmo, né, de literatura imigrante. Há vários estrangeiros vivendo lá e vários trocando de língua, como é o caso da Yoko Tawada, né? Ela escreve em alemão, mas ela também escreve em japonês. Na entrevista, ela falou que a fábula é um gênero muito difundido no Japão. Ela sempre leu isso com muita atenção, com muito afinco. Então, isso eu acho que se acaba se refletindo. Então, é muito possível que haja aí na verdade, mais homogeneidade entre a literatura alemã e japonesa dela.
Mas a questão do escritor migrante, o caso clássico deles é o Adalberto von Chamisso. Foi um escritor que também migrou para a Alemanha, adotou a língua alemã e durante muito tempo deu um nome para um prêmio, que era o Prêmio Chamisso, que era justamente para essa comunidade, né, dos escritores que imigraram para a Alemanha e adotaram o alemão como língua e passaram a escrever em alemão. E a Yoko Tawada ganhou esse prêmio, foi muito cedo esse prêmio. A Yoko Tawada ganhou o Prêmio Chamisso em 1996, como lembrou o Ricardo. Mas, para além da língua em que o livro foi escrito, Memórias de um Urso Polar provocam um estranhamento no leitor, que é obrigado a se ver dentro de um urso. Essa estranheza na prosa da Tawada levou alguns críticos a apontarem ela como representante da linhagem do escritor tcheco Franz Kafka, que afinal também era um estrangeiro que escrevia em alemão. Há uma diferença em dizer que o livro pertence a uma linhagem do Kafka, que eu acho exagerado dizer isso. Agora, é claro que a referência ao Kafka não é absurda, é uma referência que vem à mente, mas não é também o único caso, né? Então, é que, especialmente por ela escrever em alemão, eu acho que o que há ali a linguagem é muito direta, a linguagem do Kafka é muito direta também, né? Eu não acho que ele trabalhasse com um tom de fábula, porque na verdade o universo do Kafka é mais do pesadelo, né? Nesse aspecto eu acho que eles se diferem um pouco. A literatura da Tawada me parece mais leve, mas há um uso do animal como alegórico para o humano também. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do Memórias de um Urso Polar, especificamente nessa discussão sobre a literatura migrante, é justamente o urso polar como alegoria do imigrante, né? O imigrante que chega num país onde ele não fala a língua e ele se sente como um urso polar, de certa forma, naquele país, né? Como um urso polar entre humanos. Então, assim, o Kafka é uma referência, mas assim, eu não acho que se possa ir muito fundo nessa relação entre os dois. É uma tradição que existe em todos os lugares, mesmo no Brasil, nos Estados Unidos, a relação da literatura com o animalesco, né? Com o outro, esse outro extremo, que não é nem o outro de outra cultura, mas é o outro de outra espécie mesmo. Isso aparece em vários lugares e eu acho que talvez nos faltem referências para perceber quais são as referências japonesas também nesse trabalho, entende? Era isso que eu ia perguntar, porque você falou em algum momento sobre uma tradição japonesa nessa linha e eu ia perguntar se você tinha indicações de quem poderia ter influenciado ela ou se isso também poderia ser uma alegoria de alguma maneira ao povo japonês, que está bastante isolado também. Nós conversamos sobre isso quando eu a visitei em Berlim. Ela disse que há uma tradição disso na cultura japonesa, na literatura japonesa e mesmo no anime, né? Os filmes animados japoneses, isso é muito claro, essa relação entre o ser humano e outros animais, ou mesmo seres fantásticos, né? Então, eu acredito que vem também de uma cultura de fabulação japonesa, que é uma tradição de uma literatura na qual animais comparecem como humanos em conversas e até casamentos interespécie, né? Na literatura japonesa, algo que provavelmente no Ocidente seria considerado um pouco mais escandaloso, talvez. Uma resenha no New York Times disse que esse livro é um estudo sobre linhas que se entrecruzam, entre humano e animal, entre a história de uma pessoa e de uma outra. São muitos os pontos em que as fronteiras entre o que é humano e o que é animal ficam embaralhadas. Uma das ursas escreve como confiou os cuidados do filho pequeno a um outro animal, um tratador, um homem. E assim, o Knut, que é o terceiro narrador do livro, foi parar atrás de um cercado. A ursa-mãe escreve: "Não foi uma decisão fácil, mas por causa do meu trabalho literário eu não tinha tempo suficiente para ele. Difícil não projetar para a vida das mulheres que precisam deixar os filhos em creches ou com babás ou com alguém da família para poder trabalhar fora, né?" A gente está muito acostumado a ler os animais nas obras literárias com esse olhar da antropomorfização, quer dizer, vendo neles as características dos seres humanos. O Ricardo Domenech falou com a gente sobre outra abordagem dessa representação do animal na obra literária, o campo da zoopoética, que tenta fazer o exercício de pensar como uma outra espécie. Para mim, a zoopoética é toda instância de texto em que o escritor tenta, através da linguagem humana, expressar a consciência de outra espécie. Quando uma outra espécie adentra o texto e o escritor tenta, apesar do grande dilema, será possível, através da linguagem humana, você expressar de alguma maneira a linguagem e alguma forma de pensamento que acontecia em outra espécie? Mas o desafio é esse, justamente esse. Os escritores tentam de diversas maneiras. Então, isso me estava me interessando muito por questões políticas, porque a gente está passando por esse momento de desastre ecológico. Então, aparece o livro da Yoko Tawada.
que é um livro que me parece bem sucedido nesse aspecto. Ela não tenta fazer a linguagem humana rosnar, digamos, né? Ela realmente concede para a consciência do urso, desse urso polar, uma consciência que é extremamente humanizada. Eu acho que esse dilema, nós brasileiros temos uma saída muito interessante para esse dilema sobre como dar a linguagem humana para outra espécie por causa do perspectivismo ameríndio discutido pelo Eduardo Viveiros de Castro, né? A ideia de que entre indivíduos da mesma espécie eles sempre se veem como humanos. Enquanto no pensamento ocidental a natureza é fixa, né? E são as culturas que mudam, são as culturas que se transformam dependendo do contexto, o perspectivismo ameríndio, discutido por Eduardo Vieira de Castro, propõe que para as cosmogonias ameríndias seria o contrário. Na verdade, a cultura é fixa e é a natureza que muda. A própria ideia do pelo do animal como roupa, a aparência de cada espécie é apenas uma espécie de roupa, né? Da forma mais simplificada é a ideia de que quando uma onça olha para uma outra onça, ela vê um ser humano. Como eu vejo um ser humano ao olhar aqui para outro ser humano. Mas que é quando uma espécie olha para outra espécie que essa roupagem muda. Né? Então a cultura é sempre fixa. É a natureza que muda. Você chegou a falar sobre isso com a Tawada? Eu discuti isso com ela. Ela não conhecia o trabalho do Eduardo Vieira de Castro. Eu sugeri, eu recomendei para ela, porque eu acho que para quem trabalha com isso é uma saída muito interessante. Não era essa a finalidade, mas eu acho que é um conceito muito útil para um escritor que está querendo escrever sobre outras espécies. Porque, de certa forma, quebra esse dilema. Porque uma crítica que se faz à zoopoética é que você, inevitavelmente, antropomorfiza a outra espécie. Mas aí, de acordo com uma ideia do perspectivismo ameríndio, isso não seria mais um problema. Afinal de contas, entre indivíduos da mesma espécie sempre há essa antropomorfização. A ideia da relação entre duas espécies continua sendo um problema, né? Como duas espécies podem se comunicar. Pra gente aqui deu a impressão de que o Ricardo soprou pra Yoko Tawada uma referência intelectual muito rica nessa conversa, né, Natasha? Super! Vamos ficar de olho se nos próximos livros dela aparecem sinais do perspectivismo ameríndio do Viveiros de Castro. A gente já vai saber de onde veio. Bom, como a gente estava falando, um dos narradores desse livro é o ursinho Knut, que ganhou fama mundial. Não deve ser nada fácil para um animal acostumado a viver livre terminar confinado num circo ou num zoológico. Claro que essa qualidade de vida dos bichos deve variar demais de instituição para instituição. Mas sempre tem uma relação aí que se cria entre o animal e o tratador, né? No livro, a Tawada fala muito sobre a relação entre os ursos polares e os seres humanos que davam a comida para eles, ensinavam truques em troca de cubos de açúcar, limpavam suas jaulas casas. Uma das ursas chama o tratador dela de o homem que trabalhava para mim. Agora, não sei se você sabe, mas aqui em São Paulo, a maior cidade desse país tropical, essas figuras também existem. Ursos polares e seu tratador. 2 ursos polares e um tratador, para ser exata. Pois é, e eles não ficam no zoológico, eles ficam no Aquário de São Paulo, no bairro do Ipiranga. O espaço deles tem 1.500 metros quadrados, a temperatura varia entre -5 e 15 graus positivos, e todo dia de manhã cedo são despejadas ali 3 toneladas de gelo. Os ursos polares que moram lá são a Aurora e o Peregrino. Eles nasceram na Rússia e vieram parar aqui há 5 anos. A Aurora nasceu livre, mas a mãe dela foi caçada quando ela era filhote e, segundo o pessoal do aquário, ela não tinha chances de sobreviver à natureza. Já o Peregrino nasceu em cativeiro dentro de um zoológico. O Vitor Hugo Brandalize, que é o nosso tratador, quer dizer, produtor, foi até o aquário conhecer a Aurora e o Peregrino e conversar com um homem que trata deles num país tropical. Meu nome é Mark Duque Lester, eu trabalho como tratador dos ursos polares aqui no Aquário de São Paulo há 5 anos. Eu não tenho uma formação acadêmica, eu tenho experiência com vários animais, com leão, com tigre, elefante, girafa, hipopótamo e vários zoológicos. Eu tenho experiência da prática. Dia normal com os ursos nunca é normal, né? Começa na limpeza do recinto, né? Verificação dos animais, as patas, a boca, os dentes, ver se está tudo ok. Antes de soltar os animais, a gente verifica ele todo, se ele está ok, certinho. Aí solta, antes você coloca o enriquecimento. O enriquecimento são frutas, verduras, legumes, espalhados em pontos estratégicos, embaixo do gelo, para ele cavar o gelo, para incentivar ele. Em cima de uma pedra, para ele ir lá. Na água também a gente joga para incentivar ele a entrar mais na água. E depois solta os animais. Eu só não entro dentro do recinto junto com eles, que é proibido, e tem um protocolo de segurança, tudo isso. Mas do resto eu faço tudo. No livro da Yoko Tawada, uma das ursas fala da relação próxima que tinha com o tratador, um homem chamado Ivan.
O Ivan fazia cócegas, apertava a bochecha dele na bochecha da ursa, encaixava a cabeça peluda da ursa no pescoço dele. Era assim no começo do século XX. Mas aqui no aquário, o Mac contou que tem sempre pelo menos um nível de segurança entre ele e os ursos polares. No mínimo uma grade ou uma parede de vidro blindada. Agora, claro que, de tanto ficar perto dos ursos, o Mac fica com vontade de se aproximar mais. Repara que enquanto eles conversam, dá pra escutar os gritos de um lobo marinho enciumado numa jaula ali do lado. E não é o Paulo Werneck. Eu com certeza mergulhava com eles. Seria um sonho. Mergulhar com urso polar seria legal. Mas não é bom arriscar. É que não é exatamente tranquilo ficar frente a frente com um urso polar enorme, né? Mesmo com alguma barreira entre eles. Até até que acostumei, né? Mas no começo eu falo, pô, tô aqui diante do maior carnívoro terrestre, um animal de 3,20 metros de altura, 650 quilos. Tô aqui, ó, na frente, dando comida aqui na boca dele, ele manso que nem um cachorro. Aí eu peço a orelha, ele dá a orelha, eu passo a orelha. Olha aqui, quem que pode chegar aqui na frente de um urso polar e chamar ele vir aqui? Ninguém. Também não é trivial quando perguntam pro Mac que profissão que ele tem. O pessoal não acredita, cara. Eu, às vezes, estou num barzinho na reunião. O que você faz? Ah, eu sou tratador. Ah, tá de brincadeira. Ah, não acredita. Aí eu tenho foto, vídeo, tudo no meu celular. Aí eu começo a mostrar. Eu falo, porra, que legal, meu. E como é que é? Aí eu tenho que falar. Aí ele é grande. E a pata dele é desse tamanho. E o cheiro engraçado que eles não têm cheiro. Como o leão tem um cheiro forte, mas eles não têm cheiro. É um bicho limpo, super aciado, né? O pelo deles. O pessoal não é macio assim que nem peludo, é seco, é como se fosse linha de nylon. E tanto que ele mergulha, sai, se agita, já fica quase seco. E aí, explico isso tudo, aí o cara, porra, legal, nunca conheci. Não vai conhecer tão cedo, um tratador de urso polar ainda aqui no Brasil, um país tropical. Muita gente não acredita. Um dos personagens do Memórias de um Urso Polar é o Matias, o tratador do Knut. E o ursinho abandonado pela mãe encontra conforto nos braços do Homo sapiens que toma conta dele. A Tawada escreve na voz do Knut, abre aspas, Matias era um verdadeiro mamífero, mais do que muitos da sua espécie, porque me deixava mamar. Ele me alimentou não somente com leite, mas com parte da sua própria vida. Fecha aspas. Em relações como essa, o que é amor e cuidado? O que é exploração? Essa é outra linha que a Tawada fez questão de deixar bem desfocada. E como escreveu o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, repara que há veludo nos ursos. Inconformados e prisioneiros em Palermo, eles procuram o outro lado, e na sua faminta inquietação, algo se liberta da jaula e seu quadrado. Não tem resposta fácil. A gente convidou de volta, aqui no podcast da Japan House, a Maria Esther Maciel, que é professora de Teoria Literária da Universidade Federal de Minas Gerais. A Maria Esther é especializada em estudos animais e conhece muito bem o papel da Yoko nessa literatura que envolve ecologia e meio ambiente. Ela já tinha vindo participar do nosso primeiro clube de leitura sobre Memórias de um Urso Polar em junho de 2019 e agora voltou a falar com a gente pelo Skype de Belo Horizonte. Maria Esther, você foi a primeira convidada, a primeira leitora convidada do nosso clube de leitura de literatura japonesa, né? O que você viu nesse livro especificamente? Porque os estudos animais na literatura, desde Homero, desde a Bíblia, existem referências e personagens animais, né? Essa é uma obra extremamente contemporânea. O que te chamou a atenção nesse livro especificamente da Yoko Tawada? Pois é, como uma obra voltada, né, para essa questão dos animais, em pleno século XXI, é uma obra que não põe a questão dos animais a serviço dos interesses humanos, mas que busca abordar os animais enquanto viventes, né, que compartilham conosco o que chamamos de vida e que tem as suas singularidades. Então, a Tawada trata dos animais por vias criativas, mas sem deixar de enfocar problemas éticos, políticos, ecológicos. Nesse livro da Yoko Tawada, Memórias de um Urso Polar, você acha que ele está falando mais do urso ou mais das pessoas? Eu acho que ele fala de ursos e de pessoas. É um livro que trata dessa relação intrínseca entre humanos e não humanos. E que, ao abordar, por exemplo,
as práticas de confinamento do zoológico, do circo, não deixam também de se referir às práticas institucionais que controlam a vida humana, quer dizer, as relações sociais, as relações de trabalho, as instituições que estão aqui no mundo para controlar as nossas vidas. Por exemplo, ela trata de relações de escritores com o mercado editorial, ela trata dos movimentos de direitos humanos, dos movimentos de direitos animais. O livro da Yoko é também uma reflexão sobre vidas que se tornam públicas, como aconteceu com o Knut. Tem um trecho bem curioso em que, já adulto, o urso descobre que, para se referir a si próprio, ele não precisa usar a palavra Knut, como faziam os milhares de visitantes que chamavam ele na grade todos os dias. Ele podia dizer simplesmente eu. A partir dessa epifania, o Knut é obrigado a rever o senso dele de identidade, que foi todo construído a partir da visão de outras pessoas sobre ele. A Tawada, nesse livro, também trata da figura da celebridade, porque o ursinho Knut transformou numa celebridade. Ele foi abandonado pela mãe e criado por humanos no zoológico de Berlim, e as pessoas se comoveram com essa história e ele, com suas habilidades artísticas, né, também acabou por mobilizar a atenção das pessoas e se transformou numa celebridade. E essa celebridade do ursinho Knut, paradoxalmente, foi a sua perdição. E em determinado momento do romance, ela fala indiretamente, a meu ver, né, do Michael Jackson. Ela não nomeia assim inteiramente o Michael Jackson no livro, mas pelas referências, ela está associando esse caso do Knut com o próprio caso do Michael Jackson, que teve a celebridade como também o seu próprio inferno, né? Sua própria desgraça, sua própria destruição. Foi um insight que eu tive na leitura do romance. O Michael Jackson, ele foi desumanizado pelo público, né? Quer dizer, a gente começou a achar ele uma figura bizarra, não humana, fisicamente, inclusive, como se ele estivesse se tornando outra coisa. É um processo de metamorfose, né? Exato. Já o urso, ele é humanizado, né? O Knut, quer dizer, o que a Tawada mostra é um público ali do zoológico que está atribuindo a ele valores humanos. Eu poderia caracterizar isso como uma simetria inversa. Um processo de espelhamento que inverte a imagem. Inverte, também, né? exatamente, A gente conversou também com outro especialista em animais, o jornalista Jaime Spitzkowski. O Jaime compartilha vários pontos de vista com a professora Marister Maciel. Não é de hoje que animais são famosos. Por exemplo, o bucéfalo, o cavalo do Alexandre o Grande, desde a antiguidade era famoso, né? Mas você acha que a nossa época está propícia a isso? A gente, de repente, humanizar de maneira muito distorcida um animal de zoológico, como esse urso polar, e colocar ele numa ribalta, num lugar assim mais próprio das pessoas? O que eu acho é que a gente vive um momento histórico de transformações tão rápidas e profundas que há uma gigantesca demanda por modelos, há uma gigantesca demanda por projeções. E muitas vezes o que eu acho que tem acontecido é que nós humanos projetamos nos animais muitas das nossas angústias, muitos dos nossos medos, muitos dos nossos desejos. E nessa busca por modelos, então, a gente acaba, em algum momento, idealizando figuras, sejam elementos humanos, sejam elementos do mundo animal, que nos inspirem, que nos tragam referências, que nos tragam modelos. E os animais, muitas vezes, é quem está fazendo esse papel. Eu acho que o caso do Knut é muito emblemático desse ponto de vista. As pessoas se apaixonaram pela história do Knut, as pessoas se apaixonaram pela saga do Pequeno Urso e no mundo que a gente vive, o Knut acabou transmitindo para muita gente os temas, as dúvidas, as indagações que as pessoas têm e buscam nos dias de hoje. A gente está falando aqui de como esse livro sobre bichos faz a gente pensar na humanidade que às vezes nos falta. Mas não é só de um jeito melancólico.
São lindos os trechos em que uma das ursas se esforça para relembrar a primeira infância dela, quando a vida era sentir os raios de sol e dormir e levantar não eram preocupações, e sim o trabalho da natureza. No fim das contas, fica a impressão de que a gente pode estar ignorando coisas muito essenciais das nossas existências. Mas isso não é totalmente ruim. Pior seria nem pensar. Acho que esse livro da Yoko Tawada é também um convite para a gente se ver, se admitir como animais. E acho que acertar as contas com essa fera dentro da gente vai melhorar também o jeito como tratamos os outros bichos. É isso aí, fera. Fera Genem. Pelo menos aqui entre nós, nesse recinto climatizado do estúdio do podcast da Japan House São Paulo, já tá tudo certo. A gente anda bem adestrado nesse negócio de fazer podcast. E esperamos que você aí continue atento ao nosso picadeiro, porque daqui 2 semanas tem mais. Bom, coloca aí na agenda, porque no dia 24 de março de 2020 vai ao ar o último episódio dessa primeira temporada do nosso podcast. O tema é Uma Questão Pessoal, um super livro do Kenzaburo Oi, que foi Prêmio Nobel de Literatura em 1994. Por hoje é isso. Um abraço de urso pra você. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo e tem a direção da Paula Scarpim. A produção, o roteiro e a reportagem são do Vitor Hugo Brandalize. E a montagem é da Mari Romano, que também fez nossa identidade sonora. A Natália André participou da produção e da reportagem desse episódio. E o Rafael Bordalo fez a captação de áudio externo. A Aline Scudeler também deu apoio aqui à nossa produção. A finalização e a mixagem são do João Jabassi e as responsáveis pela coordenação digital são a Kellen Moraes e a Laura Braga. Nossa identidade visual é do Thiago Minoro. Paulo, super obrigada pela companhia de novo e até daqui a 2 semanas. Até!